Bem-vindos, bem-vindos. O Reiki Usui possui aí diversas ramificações, como eu chamo, né? Pequenas alterações no que o mestre Usui ensinava originalmente e que chegaram até os dias de hoje e se popularizaram. Tem um vídeo muito interessante, vou deixar o linkzinho ali, né, sobre as ramificações do Reiki Usui. Mas temos alguns nomes que às vezes confundem um pouco, que tornam aí o assunto meio insalubre, né? Difícil de gestão, por nós ocidentais com a nossa mente tão discriminativa, tão atenta, né? Vamos conhecê-los? Vamos conhecê-los. Bem, então, o método criado pelo mestre Usui, criado é importante, é denominado hoje Usui Reiki Ryoho, certo? Essa é a denominação atual, sendo que a denominação original tem algumas divergências, né? Mas nada demais, certo? Então, Usui, porque foi o mestre Usui, né? Reiki foi a palavra que ficou aí modernamente. E Ryoho seria um método de cura, uma técnica de cura. Então esse seria o Reiki criado pelo mestre Usui. Desse Usui Reiki Ryoho, nós temos duas derivações. A que permaneceu no Japão, com a Gakkai inclusive, né, que é considerada japonesa ou oriental, nós temos ali o Jikiden, o Komi, o Gendai e o Reiki tradicional japonês como sistemas, né, que derivaram do Reiki Usui tradicional, que mantém basicamente as técnicas, né, os nomes, procura manter assim uma certa fidelidade ao original criado pelo mestre Usui, mas também traz as suas atualizações e conceitos novos. E quando veio para o Ocidente, principalmente com a Takata, ao fazer modificações nesse Reiki Ryoho, ela introduziu o termo Shiki, ou Shiki. Às vezes, Usui Shiki Ryoho, e às vezes, muitas, Usui Shiki Reiki Ryoho. Então é a mesma técnica criada pelo mestre Usui, só que com algumas modificações, uma maneira de ensinar da Takata. O Hayashi também já fazia uso desse termo, né, Shiki, ali junto ao nome, tá? Apenas para indicar que se diferenciava um pouco do original, né, pela maneira de ensinar ou por uma técnica ou outra. O termo Shiki ele pode ser traduzido ali como sistema, como estilo de tratamento. Tem diversas palavras que encaixam dentro do Usui Shiki Reiki Ryoho. Legal? Vamos voltar. Ok, estamos de volta. Depois de usarmos o flipchart, né, para ajudar um pouquinho a entender. Então nós temos que o Usui Reiki Ryoho é o Reiki, né, é o que a gente chama de Reiki, embora outros sistemas usem a palavra também. E é o Reiki que o mestre Usui nos legou. Nos legou com muitas possibilidades. No Japão, seja pela Gakkai, pela organização que o mestre Usui criou e que existe até hoje, seja pelos sistemas que estão mais ligados a esses princípios mais originais, como o Gendai, o Komi, o que eu mencionei, né, o Jikiden, que ensinam um conjunto de 21, 22, dependendo do autor, né, muda um pouquinho, 21, 22 técnicas japonesas, que são as técnicas que o mestre Usui usava, com algumas atualizações, é claro, né, com alguns aprimoramentos. Nós temos um Reiki mais ligado a essa parte mais original do que o mestre Usui fazia. Porém, o grande impulso, o grande avanço foi o Reiki ter vindo para o Ocidente, se popularizou e temos no mundo inteiro hoje Reiki Usui e outros tipos de Reiki, outras técnicas de cura e de despertar e de harmonização. Quando veio para o Ocidente, a Takata teve assim, uma percepção brilhante
de que aquelas técnicas originais elas não iriam se adaptar e não seriam muito aceitas pelos ocidentais. São técnicas um pouco mais exigentes, são técnicas cheias de detalhes, às vezes muito básicas, e os ocidentais gostam de coisas mais chamativas, mais criativas. Então ela tirou praticamente quase todas as técnicas originais japonesas e apresentou o seu Reiki com uma visão mais atual, uma visão mais adaptada ao Ocidente. E ela, muito sabiamente, também acrescentou o termo Shique. Não se sabe se foi ela que iniciou isso, ou se, como eu mencionei, se o Hayashi também já usava lá na clínica dele, quando ele começou a ensinar, quando ele se afastou, né, quando o Mestre Sui pediu para ele sair da Gakkai. O Mestre Sui foi brilhante nesse momento. A saída do Hayashi da Gakkai popularizou realmente, né, tornou possível a popularização do Reiki pela mentalidade do Hayashi. Então, a Takata coloca o Shique, né, naquelas duas opções, dentro do nome do sistema. O fato de acrescentar técnicas, retirar técnicas, mudar uma definição ou outra, não altera de forma alguma o que o Mestre Sui nos legou. A energia do Reiki é a mesma. Mas nós temos duas vertentes. E duas vertentes com mestres, com enfoques diferentes, com visões de mundo diferentes, com trabalhos pessoais com energia diferentes. Então, são pequenos sabores do Reiki Sui, né? Eu digo que o Reiki Sui é a árvore, é o caule, as raízes, é o que o Mestre Sui nos legou, e todos esses galhos frondosos que a árvore ostenta são as ramificações, são esses sistemas, né? Reiki Sui tibetano, Reiki tradicional aqui ocidental, Reiki universal, Reiki essencial, um monte de sistemas de Reiki Sui que a gente tem no Ocidente e no Oriente. Então essa árvore frondosa, poderosa, tem muitos galhos. E isso nos permite, né, escolher, é importante, porque as pessoas que têm uma afinidade com um determinado sistema desses pode escolher e pode seguir por aquele caminho. Eu penso que todos esses sistemas são intercambiáveis. Se você começa por um, você termina no outro, ou se você começa no outro, você termina num, não tem problema. Faz o nível 1 aqui com esse sistema, o nível 2 com outro. Eu acho que todos eles são Reiki Sui na essência. Mas isso não é compartilhado. Tem alguns mestres que são mais rígidos, né, que fazem as suas escolhas, as suas propostas de ensino. Se você começa, por exemplo, no Gendai, você tem que ir até o final do Gendai. Se você começa no Reiki Sui tibetano, tem que ir ao final do Sui tibetano. Isso fica a cargo do mestre, de como ele ensina. Alguns mestres, como eu, são mais flexíveis. Acho perfeitamente natural que esses sistemas se mesclem. E nós temos então essas duas grandes vertentes, né? Como se a árvore se dividisse em duas lá em cima e um pouco dos galhos para cá, um pouco para cá. Mas, no meu entendimento, os galhos se misturam todos. Vai depender do mestre. É a escolha pessoal. E acontece um evento muito interessante do qual eu participo, e me sinto muito honrado por isso, que é uma fusão. Porque eu tenho vários sistemas de Reiki Sui ocidental e eu tenho alguns Reiki Sui japonês ou orientais. Então eu tenho o Gendai e o Komyu, por exemplo. Juntando com os outros que eu tenho aqui do Ocidente, eu estou fazendo uma convergência. Estou participando de uma convergência. Fato que muitos mestres estão participando também, certo? Porque tem muitos mestres que estão fazendo isso. Fizeram 2, 3 sistemas aqui, ou um sistema aqui e outro deste. E aí ocorre uma convergência, ocorre, digamos, uma unificação de novo do Sui Reiki Ryo. O que é muito benéfico, né? Você poder ensinar qualquer uma das vertentes e você poder mesclar, como eu falei, intercalar níveis de sistemas, de ramificações diferentes do sistema Sui de uma maneira muito tranquila. Assim como eu, outros tantos mestres fizeram o máximo possível desses sistemas. A minha experiência foi muito legal. As técnicas eu já havia aprendido. Se você fez, por exemplo, o Reiki Sui tibetano, você pode usar tranquilamente 21, 22 técnicas japonesas. É Reiki, você pode aprender, treinar e utilizar.
muito tranquilo. Então a gente vai experimentando. Mas existe, como eu disse, por conta da vivência dos mestres, por conta do crescimento de cada um, pequenas diferenças, pequenos sabores, né? Se você faz, por exemplo, o Jikiden, você tem uma percepção de energia diferente. Se você faz os Reiki e o Sui tibetano, você tem outra percepção. Se você faz o Gendai, o Kumyo, o Reiki tradicional ocidental, o Reiki essencial, você vai sentir, né? Se tiver sensibilidade, você sente pequenas variações no sabor, vamos dizer assim. Mas é o mesmo Reiki, o Sui. Isso é muito bom. É muito bom, né? Um pouquinho mais aqui, um pouquinho menos ali, um pouquinho mais aqui, menos ali. Tudo isso se unifica. E essa unificação é muito produtiva para os reikianos e para o Reiki como um todo, eu acredito, né? Porque a gente vai, junto com essa unificação, a gente vai entendendo melhor essas ramificações, vai aceitando as pequenas diferenças e a grande unidade entre elas, e vai passando isso para os alunos. Quando as coisas começam a se ramificar, a gente começa a segregar um pouco, né? A gente começa a ter preferências pessoais que tentam se sobrepor ao todo. Então a gente pensa assim, esse Reiki é o melhor de todos, esse é o mais próximo da origem, é o mais puro. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim e está presente no meio reikiano, infelizmente. As pessoas confundem a preferência pessoal. Eu gosto mais desse sistema. Para mim ele é fantástico. Mas eu não posso dizer que ele é o único, que ele é o melhor, que é o mais original, que é o mais perfeito, que é o que o Mestre Sui recomendava ou não. É a minha preferência, é a minha afinidade com o sistema. Então, esses pequenos problemas ocorrem, são naturais. Eu desejo que os mestres que têm, né, essa tendência em fazer esses sistemas, essas variações de sistemas do Sui, partam realmente para uma unidade, para uma unificação. O benefício é do Reiki, o benefício é do reikiano, o benefício é da humanidade com isso. Então eu acho muito importante. E, por conta dessa unificação, os meus cursos, né, de Reiki, o certificado dos meus cursos de Reiki é o Sui Reiki Ryo. Antigamente eu utilizava, né, o Sui Shiki. Mas como, a partir do momento que eu fiz um desses outros sistemas da parte japonesa, então eu me senti tranquilo e habilitado a unificar tudo e chamar os cursos de o Sui Reiki Ryo. E embaixo eu coloco o sistema, a ramificação, né? Reiki Sui tibetano, Gendai, Kumyo, o que for que eu estiver ministrando, né? Que a pessoa for receber a iniciação, a sintonização. Então, no meu caso, isso foi muito natural. Alguns mestres que ficam apenas pela linhagem da Takata, pelos sistemas, ramificações ocidentais, vão continuar usando o Sui Siki Ryo, ou Sui Siki Reiki Ryo. Né? Vão acrescentar, deveriam pelo menos acrescentar o Shiki no topo dos sistemas, né? Porque vem pela linhagem da Takata, vem pelas pequenas modificações e acréscimos que a Takata fez, que são muito interessantes e muito bons. E aqueles que estão, né, na vertente japonesa usam o Sui Reiki Ryo. Então eu me sinto muito honrado com isso, muito feliz com isso, em poder participar desse movimento de unificação, né, de passar para os alunos essa possibilidade, essa situação toda, poder explicar isso tudo, né, acho que é muito interessante, porque surgem muitas dúvidas, né, Acompanhei, já orientei muitas pessoas a esse respeito, porque a gente realmente fica perdido, com tantos nomes, com tantas ramificações, com tantos sistemas e assim por diante. Então é importante. Legal, pessoal. Era isso então por hoje. Até a próxima.